Web Rádio Água Viva. A todos, ide e pregai o Evangelho. Você é convidado a escutar, refletir e viver conforme os ensinamentos de Jesus. Hoje nós estamos com o tema ainda vivendo esse período da Quaresma, o período de reflexão, que nós começamos com a partilha e a reflexão sobre a agonia de Jesus. E nós continuaremos então no dia de hoje. Hoje nós estamos aqui com o Dirceu que ele é missionário, é membro aqui da comunidade católica Água Viva e vai estar partilhando hoje conosco, juntamente com o Douglas também, nosso parceiro do Ministério de Comunicação, sobre as tentações sofridas por Jesus no deserto. Quando Jesus fez a sua jornada de oração, 40 dias de silêncio, 40 dias de conversa com Deus, 40 dias de jejum, ele foi tentado pelo inimigo. O inimigo se aproveitando, Jesus era divino e Jesus era humano. Mas como Jesus foi perfeito na sua humanidade, ele não cedeu. Mas detalhes que nós vamos estar falando aqui nesse podcast hoje, juntamente com o Dirceu. Bom dia, Dirceu, seja bem-vindo à nossa Web Rádio Água Viva, também seja bem-vindo ao nosso podcast pelo canal do YouTube, Comunidade Católica Água Viva. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Douglas, como é que você está? A paz de Jesus, o amor de Maria a todos, né? É uma satisfação, um prazer muito grande a gente poder parar alguns minutos assim e a gente poder refletir sobre a palavra de Deus, né? Porque essa palavra de Deus é uma palavra viva, né? Então ela traz todos os dias para nós, ela sempre traz um aprendizado. E muitas vezes você reflete ela num dia, no outro dia você reflete ela novamente e ela te traz mais ainda, ela te traz uma visão diferente. Então, quando a gente tem essa oportunidade de parar alguns minutos, né? Se concentrar, mergulhar na palavra, com certeza a gente tira um aprendizado muito maior para a vida da gente, né? Muito bem, bom dia, Douglas, seja bem-vindo. Um abraço desde já, né, Douglas, para todos que nos escutam pela Web Rádio hoje, nesse dia 16/3, e quem está nos assistindo no podcast no YouTube. Bom dia, Célio, bom dia, Dirceu, né? Todos bem-vindos, né, nesse segundo episódio, né, do nosso podcast. Seja bem-vindo, Dirceu, né? As portas da Web Rádio estão sempre abertas, né, para os nossos membros e para todos, né, que acompanham e também que seguem, né, esse caminho, né, que é tão árduo, né, o ser católico, né? Isso. Ser católico é tão árduo, né, como a gente conversava nos bastidores, né, que é seguir Jesus, né, viver esse deserto, porque na vida da gente a gente vive esse deserto, né? E hoje vamos nos aprofundar um pouco mais, né, trazendo, né, o Dirceu, né, para falar um pouquinho mais sobre esse deserto que Jesus viveu, né? Muito bem, desde já, para quem não conhece Dirceu, você não é camponovense, mas está camponovense. Eu estou camponovense aí já há 2 anos, né? E eu no começo não entendia por que vim para cá, né? Então, meio que fui conduzido. Eu participava de uma comunidade muito ativa, né, lá em Ponta Grossa, no Paraná, e aí eu fui convidado, fiz o Caminho da Fé, né, que é o Caminho da Fé, até fazer uma propaganda do Caminho da Fé, sai de Água das Pratas, vai até a Aparecida do Norte, né, são 330 quilômetros de estrada de chão, e eu fiz esse caminho, mas eu ficava entendendo, geralmente o pessoal faz com um sentido, pagar uma promessa e tal, um propósito. Eu fui fazer e não entendi o que. E depois, de repente, quando aconteceu situações na minha vida, eu fui trazido para cá. Quando eu cheguei aqui, tinha um santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então, naquele caminho que eu fiz, conversando com Nossa Senhora, que entender o que ela queria falar comigo, de repente, quando eu chego aqui, nós temos o santuário e fui entender o que ela fez para a minha vida, que foi uma mudança totalmente, uma mudança radical, uma mudança necessária, né? Se eu não tivesse vindo para cá, não teria salvo minha família, né, das aflições que estávamos enfrentando naquele momento. Sim. Então eu vejo assim que foi uma grande bênção ter vindo para cá. E ter conhecido, me encontrado na comunidade, porque cheguei aqui, a gente, né, eu estava falando de ser difícil ser católico, e ser católico sozinho não dá, né? Eu falei assim, eu preciso me encontrar. Fui lá, me apresentei para o pároco, aí escutei lá na missa lá com convite para vir para a comunidade, nos encontros aos domingos, já aproveitando aqui, fazer um convite, né, para o pessoal, nossos encontros todos os domingos aqui, né, às 19 horas, é um momento de oração, um momento de reflexão, é um momento de partilha, um momento em que você pega na mão e é pegado pela mão. Você pega na mão de alguém e alguém pega na sua mão para que você faça essa caminhada de ser católico.
E daí aqui fui acolhido assim de uma forma assim maravilhosa, né, pela comunidade. E hoje me sinto tão bem, me sinto à vontade, né? Me sinto à vontade. E a gente começou a dar um passo para cada direção junto com a comunidade e graças a Deus a gente tá evoluindo e está aprendendo, né? Então, isso é uma coisa importante. Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu não canso de repetir assim, que né, cada um tem a sua cruz, mas com a comunidade, né, viver isso aí, cada um pega de um lado essa cruz e vai carregando junto, né? Fica mais fácil da gente viver isso, né? De se mostrar, né? E assim, um detalhe assim, quando você veio, quando você apareceu aqui na comunidade, né? Era aqui embaixo que ainda a gente fazia nossos encontros, eram transmitidos, ainda a gente estava saindo da pandemia, né? Ainda era transmitido tudo. De repente aparece aquele homem ali com a toquinha na cabeça, assim, a barbinha, eu falei, mas quem será que é essa pessoa, né? E hoje, né, a gente vê a pessoa maravilhosa que é, né, que segue Jesus, né? Então, Deus, assim, é tão maravilhoso, né? E Nossa Senhora vai mostrando o caminho, como você disse já, né? Ela já estava preparando já o teu caminho e sabe de tudo, né? Porque a gente não sabe nada do nosso futuro, só Deus sabe, né? Do nosso futuro, do nosso próximo passo a ser seguido, né? Então, para nós é uma gratidão mesmo viver, né? Vivenciar esse pouco tempo que a gente está vivenciando já, que conhece o Dirceu, né? E é tão maravilhoso ver toda a história de vida tua, né? Que conhecemos um pouco. E o que você é e representa hoje dentro da comunidade, né? Faz parte do nosso ministério, né? Da misericórdia, né? Que também é o meu ministério. Então, é uma coisa assim que para mim é como se fosse um irmão, né? Que Deus trouxe para nós, né? Amém. Cada um que vem, né? É um irmão que Deus traz para nós, né? Para seguir esse caminho, né? Para levantar essa cruz e seguir em diante, né? E quem segue, né, e quem é o católico que está sempre inteirado, né, sobre a situação, o estado de conversão, as condições em que houver as conversões de quem é católico, né, às vezes a pessoa nasce católico e depende dos pais, né, para fazer a primeira catequese, né, a catequese familiar dentro de casa, para introduzi-lo na igreja através do batismo e depois do batismo frequentar a igreja, aí passa para a catequese, e depois da catequese a pessoa já cria a consciência de que Deus é necessário na vida, e aí passa a participar da igreja católica e ser membro da igreja católica, não somente participar, mas ser igreja, né? E o Dirceu, desde pequeno, Dirceu, já foi dessa prática católica? Eu fui criado numa creche, né, por irmãs, né? Minha mãe trabalhava, né, sou o filho de mãe solo, como diz, né, mãe solteira, e a grande inserção da fé na minha vida, né, foi introduzida pela minha avó, que é a catequese que a gente fala lá, familiar, lá na base, né, e a minha avó era uma pessoa analfabeta, né, mas é uma pessoa, entendeu, de fé, de uma fé assim tão viva, tão verdadeira, assim. Era ela que me levava nos domingos na missa, né? Eu acompanhava junto com ela ali o tempo todo, e ela sempre rezando o terço, dentro das dificuldades que a gente enfrentava. A gente tinha uma família pobre, né? E ela sempre com aquela devoção que tudo vai dar certo, que a providência vai ajudar, né? A minha mãe trabalhava, 2 empregos, né? Quase não via gente, né? E minha avó lavava roupa para fora, e tinha o tempo do terço, tinha o tempo de sentar, tinha o tempo de oração antes de comer, antes de dormir, gestos simples de sua benção, avó, não tinha que fazer, e era rígida, tinha que fazer. Mas naquela época era só, a gente vai acompanhando, né? E só que por isso que é importante, muito importante, quando você tem a educação religiosa dentro de casa e ela começar ali nos primórdios. A criança, desde pequena, tem que aprender as orações e entender. Não é só vem aqui e repetir a palavra, entender. Reza o Santo Anjo com ela e explica por que você está rezando com o Santo Anjo e o que é o Santo Anjo, né? Viva aquilo ali com ela, ela vai crescendo, porque naquela faixa etária, né, de 2 a 4 anos, 5 anos, você está introduzindo o caráter dela, né? Quem essa pessoa vai ser. E foi o que aconteceu com a minha avó, comigo, né? E nesse caminhar ela sempre foi indo. E aconteceu um fato, quando eu tinha 10 anos de idade, e aí tinha mais meus irmãos, eu tinha um irmão mais velho que era especial, né, e que me ensinou coisas maravilhosas da vida. Foi a pessoa que mais me ensinou sobre o tratamento humano com as outras, porque ele tinha as limitações dele, mas ele era especial. Por que ele era especial? Porque ele era livre do pecado. É assim que é uma pessoa especial, ela é livre do pecado, né? E daí eu com 10 anos de idade, ajudava a cuidar de todos, minha avó ficou internada. Ela cuidava da gente, ela ficou mal, foi para o hospital, ficou internada, e eu, numa das visitas junto com a minha mãe,
o médico chamou e daí para me tirar de perto, a mãe falou assim, não, o Dirceu acompanha ela, eu já era meio mais assim metido a querer ser mais maiorzinho, né, entender? E a vida forçava a ser, né? Então, o médico falou, olha, ela só tem 6 meses de vida. E daí deu aquilo, tipo, eu já estudava, já entendi, falei, 6 meses a minha avó vai morrer. Aí voltamos para casa, aí minha avó falou assim, morre nada. Ela falou, morre nada. Ela não conseguia mais sair para ir na missa, mas ela escutava a novena na rádio, entendeu? Naquele momento de que ela escutava a novena, ela pegava um copinho de água e colocava em cima da rádio, porque tinha a bênção, na novena Nossa Senhora Perto do Socorro, tinha a bênção da água para os enfermos. E ela era 6 meses. Ela tomou 11 anos aquela água, entendeu? E 11 anos ela sobreviveu, ela manteve ali. E então esses 11 anos foi que entrou na minha adolescência, que daí eu comecei a cometer as minhas falhas, os meus erros, a minha puberdade eu queria sair, queria e tal, e cometendo as falhas. E o que me trouxe de volta para o caminho foi ela chegar e falar assim, ó, quando eu estava lá num problema, né, que eu não sabia o que fazer, minha vida virada numa confusão, eu pai adolescente, um monte de problemas, e ela pegou e falou assim, reza a novena. Faz a novena na Senhora Perto do Socorro. Não tinha como eu dizer não, né? Porque eu vi ela fazer. Então eu comecei a fazer e dali começou as coisas a se ajustar, né? Eu fui conhecendo um grande padre, meu amigo, né? O Padre Divino, que me ajudou, me direcionou na Igreja Católica, assim, me trouxe para a igreja de novo, né? E aí Deus vai colocando pessoas. Não é colocando colocou um rapaz chamado Paulo na minha vida, que ficou 3 meses na minha vida, assim, nós começamos a trabalhar junto. E num dia de agravo também, ele me levou na Igreja Sagrado Coração de Jesus, Santíssimo Exposto, e falou, esse é o cara que pode te ajudar. Usou esse termo, eu debatendo com ele ali, ele falou, vamos, eu vou te mostrar um cara. Eu falei, cara, você nem é daqui, cara. Eu pensei comigo, você nem é daqui. Daí eu pensei, cara, tá me tirando. Pensei assim, né? Eu não conheço ninguém. Fomos, ele chegou na frente do sacrário, Santíssimo Exposto, lá na Igreja Sagrado Coração, e ele falou, tá aqui. 2 horas ele ficou ajoelhado sem abrir a boca, e eu fiquei assim só olhando com o joelho doendo. Aí resolvi falar a mesma coisa para Cristo que eu imaginava que ele estava falando. E aí eu tentei ser breve, porque é uma vida assim. A história da vida da gente é uma... Ela é... Mas resume nisso, né? Que Deus, assim, a gente é falho, né? Tudo, né? Mas Deus dá um jeito de resgatar nós de novo. Só basta nós dizer sim, né? E pegar na mão dele e seguir, né? É uma abertura, você tem que ter uma abertura. Por mais que você seja fraco, tudo, né? Mas assim, Deus é tão misericordioso, né? A misericórdia dele é tão grande que ele nos resgata, né? Ele nos traz de novo, né? Traz para ele de volta para sentir, né, o agrado dele, né? Sentir o colo dele, né? O resgate dele, né? Então é a história de vida, né? Geralmente somos assim, né? Às vezes a gente acaba aprendendo mesmo pela dor. Volta por essa dor assim que a gente sentiu, mas volta pro amor de Deus, né? Que é ali onde a gente fica ali aconchegado, né? Onde a gente sente esse zelo, né? A proteção de Deus, né? E a gente vê onde a gente estava lá no fundo do poço, mas Deus estava do nosso lado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo, né? O tempo todo estava ali nos libertando e tentando nos trazer de volta, né? E de alguma forma ele trouxe você de volta, né? Para as mãos dele, né? Então todos nós temos uma história assim, mas cada um de um jeito, né? Cada um sabe a sua dor, o que viveu, né? Mas então é uma coisa tão extraordinária, né? A vida de Jesus e poder trazer um pouquinho agora, né? Um pouco do que Jesus viveu, né? Que esse é o deserto que nós vivemos, né? Esse, às vezes, aquele tempo de falha e tal, é esse deserto, esse silêncio que nós precisamos na nossa vida para ter de novo a graça de Deus, né? O encontro com Deus, né? O tempo necessário, né? O deserto é um grande tempo necessário, né? Ele quando você fala assim de 40, né? 40 dias a quaresma, o que é? Por que o 40, né? O 40 tem um significado. Significado de o tempo necessário para que você se ajuste, que você aprenda, que você absorva, que você visualize, né? Então eu vejo que cada um passa de alguma forma e às vezes, muitas vezes você precisa se retirar, entendeu? Para que ter esse tempo necessário para ajustar, né? E entrar nessa sintonia novamente com Deus e para conseguir continuar, porque a nossa passagem aqui ela vai ter final,
E nós temos, aqui é uma passagem, aqui não é o final, aqui é a passagem, entendeu? O tempo que a gente tem que percorrer para que a gente possa chegar lá e vivenciar e usufruir do fruto da vida eterna, né? De estar lá com o Pai. Mas eu preciso passar com isso para que eu possa chegar lá, entendeu? Uma outra visão, ou seja, entendendo o meu real significado, aquilo por que eu vim para esse mundo, né? E porque a gente fica todo dia perguntando, qual é o sentido da minha vida? O que eu vou fazer? Isso acontece muito com o jovem, né? Muito com o jovem acontece isso, né? Exatamente. E a nossa web rádio, que tem como slogan, né, não proposital, mas ocasionalmente, numa frase que foi até o Douglas que fez aqui na nossa web rádio, num sorteio de um brinde para um ouvinte, que dizia que a pergunta era responder qual que é a web rádio que leva a evangelização para dentro da sua casa, né? E aí a gente criou um slogan, e agora as vinhetas da nossa web rádio, desse novo servidor, é Web Rádio Água Viva, a web rádio na internet que leva a evangelização para dentro da sua casa. E nesse momento, você que está nos escutando através da web rádio, ou você que vai nos assistir através do YouTube, também deve estar se perguntando qual foi o seu momento de conversão. Se você fosse escrever a história da sua vida até o momento atual, você identificaria qual foi esse momento que você se identificou com Deus, você se encontrou novamente? Porque Deus está presente em todos os momentos desde que Ele nos concebe, né? Já falamos aqui, está na palavra, que antes de ser concebido no ventre da mãe, Deus já nos desejava, já nos conhecia, Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje, nesse momento, fazendo essa jornada de evangelização para que as pessoas ouvissem. Então também cabe aí um momento de reflexão para quem está nos escutando ou vai nos assistir no YouTube, essa reflexão. Se você escrevesse a história da sua vida hoje, qual seria o momento da sua conversão, caso você já tenha feito, o porquê, qual foi o motivo? Foi pelo amor ou foi pela dor? Que o Douglas dizia que às vezes nós voltamos pela dor, né? Geralmente voltamos pela dor. Nós nessa fraqueza, quando entramos nesse deserto, a nossa fraqueza é tanto que nós cedemos às tentações, ao contrário de Jesus. Temos então, Dirceu, na história bíblica, né, na trajetória de Jesus antes do Calvário, 3 tentações, né? É muito interessante quando nós conversamos sobre o tema, né, a gente discutir. E quando a gente começa a mergulhar no tema, é muito interessante quando você vai mergulhar, que você aprende muito mais, né? É aquele negócio, quando você fala de Deus, o que mais vai aprender é você, porque os teus ouvidos estão perto da tua boca e assim vai, né? E quando eu estava refletindo, assim, antes de avançar nas 3 tentações, né, eu queria reforçar o porquê, o do 40, né, o tempo necessário, mas que Cristo, ele só disse eu sou, ele só afirmou com total firmeza, com tal posição, que ele não voltava mais atrás, que eu sou o Filho de Deus, eu sou, só depois que ele voltou do deserto, né? E ele passou toda a sua trajetória de vida, passou pelo processo ali, ele passou pelo batismo, ele esteve com o batismo, e é muito interessante que a palavra, né? A palavra diz ali, que ela está lá em Mateus 4, ela diz que depois disso, né, depois do batismo, o Espírito levou ele para o deserto. Então, quando a gente fala assim, o Espírito levou ele, nós temos que olhar para tudo o que aconteceu com Cristo, foi exemplificado como nós temos que agir e o que vai acontecer com a nossa vida. O seguir a Cristo é olhar o que aconteceu com Ele e eu seguir o mesmo caminho. Então o Espírito muitas vezes nos leva também para o deserto. Quando eu dou essa oportunidade para o Espírito. Quando eu me abro para o Espírito e deixo o Espírito Santo agir na minha vida, ele vai me levar para... vai me levar para a situação de tentação? Vai me levar para a situação de dificuldade? Mas dentro do tempo necessário, talvez é a tentação e é a dificuldade que você precisa para despertar em você e para você encontrar o teu verdadeiro eu, quem você é de verdade e a força que você tem para superar as dificuldades que você vai enfrentar. Então, quando eu olho das tentações, e eu tento fazer sempre na minha vida assim, olhando Cristo, ele é meu mestre. Então, ele foi para lá, eu vou para lá. Ele passou por isso, eu vou passar, entendeu? Eu tenho... Então, quando a gente vai olhar, peraí, mas ele morreu na cruz, eu vou morrer na cruz? Gente, não sei, nós temos dificuldade pra caramba na vida, entendeu? Bastante, entendeu? E se eu sigo esse mestre, entendeu? Eu tenho que estar preparado. E que cada dia, mas a partir do momento que eu começo a entender isso, a minha visão muda. A minha forma de ver as coisas muda totalmente. A situação com o irmão, as dificuldades que eu tenho com as pessoas, as dificuldades que eu tenho dentro de casa, dentro do meu relacionamento. Quando eu estou com Cristo, eu começo a olhar na ótica de Cristo.
Aí eu começo a conseguir perceber o que, quando a gente fala assim, eu tenho que ter empatia com as pessoas, a gente usa muito esse termo hoje em dia, né? Mas eu não consigo tirar a dor da pessoa e sentir a dor da pessoa. Eu sinto a dor, eu compadeço com você. Não, eu te entendo, mas eu não consigo pegar porque é teu, é você que está enfrentando, né? É você que está passando ali, né? Passando, né? E às vezes a gente pensa também, né? As pessoas assim de fora pensam, mas você converteu, agora é só alegria, é só, né, paz na vida, mas não é assim. Quando você se converte, você começa a compreender as coisas de Jesus, as coisas de Deus, você começa a ver que todo dia, toda hora é uma batalha, né, que você enfrenta na vida, né? Porque assim, quanto mais você dá o sim para Deus, mais vai ser árdua a tua caminhada. Então você tem que acreditar e confiar. É a confiança em Deus. Eu acho que assim, a nossa vida se resume nisso, em confiar em Deus, assim, por mais dificuldades que você enfrenta na tua vida e vão te jogar lá para baixo, porque assim, você já está no caminho de Deus, né? Mas tem momentos na tua vida que você vai ter que voltar para o amor de Deus. Por mais que você esteja fazendo uma caminhada, por mais que você esteja vivendo dentro de uma comunidade, mas você tem que voltar para o amor de Deus em certos momentos. Que tem vezes na vida da gente que a gente acaba indo num automático, indo só naquela direção e vendo assim, meu Deus do céu, só batalha que às vezes você quer sair desse caminho. Então assim, e Deus vem mostrar para nós, né? Vem mostrar para nós que tem um momento que você vai ter que parar, silenciar teu coração para ver e refletir o que está acontecendo na tua vida, né? Porque a vida nossa não se resume, eu sou lá da comunidade Água Viva, eu tô lá, mas só que as pessoas não compreendem que quanto mais você se aprofunda no amor de Deus, mais árduo vai ser o teu caminho, mais árduo vai ser, né? Viver esse calvário, né? Porque que bom se a gente viver esse calvário aqui na Terra, né? Para não precisar ir para o inferno, né? Porque existe o inferno, né? E as pessoas hoje querem viver só o que está na Terra. Só o que está na Terra. E o muito interessante, quando a gente traz essa reflexão dessas três tentações, a gente vê uma ação do inimigo aqui, de um inimigo muito astuto. Um inimigo inteligente, um inimigo preparado, entendeu? Um inimigo que sabe, que conhece a palavra, né? Porque nós vamos mergulhar aqui um pouquinho em cada uma delas, e você vai ver que ele usou a palavra. E ele foi a tentar Cristo usando a palavra. Né? E se Cristo não fosse conhecedor, entendeu, da palavra, entendeu? Ele tinha caído ali. Então, mas ele sabia o que estava fazendo porque ele rebateu na própria, na hora, entendeu? Utilizando a palavra. Né? Então, essa batalha que você falou que nós vivemos a vida o tempo todo, ela já estava demonstrada aqui que ia ser enfrentada dessa forma. E aqui, é até interessante que traz, aqui ele diz, né, que Jesus ficou 40 dias, jejuou os 40 dias, depois ele sentiu fome. Ou seja, a tentação ela não vem no momento em que ele estava lá, estava no processo de oração, ele estava refletindo e tudo mais. Ela veio exatamente na fraqueza dele. Né? O inimigo extremamente astuto e ficou no aguardo do momento correto de efetuar a tentação. E é isso que acontece na vida da gente. Quando você está caminhando, entendeu? Ele aguarda exatamente a brecha. Exatamente a brecha, porque ele conhece você. Da mesma forma que Deus te conhece, Ele conhece você. E Ele sabe exatamente qual é a tua fraqueza e como você vai se posicionar perante aquela situação. Ele quer, aí você, tendo o apoio da palavra, sendo conhecedor da palavra, você vai ter arma suficiente para rebater. E o que acontece? O inimigo, o diabo, ele é muito astuto. Por quê? Porque ele tem o conhecimento da tua fraqueza e do teu passado. Ele sabe de todo o teu passado. Só que o que acontece? Só Deus sabe do nosso futuro. Ele não tem ação sobre o nosso futuro. O diabo não tem ação sobre o nosso futuro. Somente Deus. E nisso que nós temos que se apegar, né? Porque assim, a tentação vem. A tentação vem por quê? Porque o diabo sabe todas as nossas fraquezas. Sabe de todo, né? Que a gente já passou na nossa vida. Porque ele tem esse conhecimento. Tanto tem seitas e momentos, né? Que a gente vai tem as pessoas que a gente vê que vai nos lugares, as pessoas dizem, porque tem uma ação do inimigo ali. Já tem o diabo ali arrodeando ali e dizendo o que aconteceu no passado daquela pessoa e falando, né? Então, assim, o diabo tem esse conhecimento no nosso passado e ele usa disso. Mas somente Deus tem, né, esse poder de gerar o nosso futuro. Só Ele sabe. Só Ele sabe o dia que nós vamos ir, né? E só Ele sabe o que a gente vai passar e o que vai dar para nós, né? Essa cruz tão árdua de ser carregada, né? Então, assim, tem que ficar atento.
Porque assim, ó, o inimigo está o tempo inteiro rodeando, né? E falando no nosso ouvido, mas nós temos que prestar atenção no que Deus fala primeiramente, né? Para nossa vida, né? E inclusive essa situação que o Douglas estava falando sobre, participa da comunidade, está rezando, está frequentando todas as atividades religiosas que a igreja propõe, também as atividades, por exemplo, agora na quaresma, de jejum, de penitência, de participar da Santa Missa, de participar das orações, e aí vem os outros às vezes e diz, né, fulano lá está santo. E às vezes pode ser o inimigo também agindo sobre uma pessoa, dizendo, você já está num patamar lá em cima, né? E aí a pessoa relaxa da sua caminhada, ou a pessoa enche de orgulho dizendo, não, já estou acima dos outros, né? Eu sou mais que alguém. Mas aí cabe também uma das fraquezas, né? Que a gente tem que ficar sempre atento, porque quanto maior conhecimento sobre a palavra, menor é a santidade. Então, maior tem que ser a caminhada, porque a pessoa que não conhece sobre a palavra, ela se sente santa e para ela é santa, né? Agora, para quem conhece a palavra, sabe, quanto mais o conhecimento da palavra, menos santidade a gente tem, por isso que é necessária a maior caminhada. Isso, por isso o caminho tem que ser maior, a atividade em cima do caminho tem que ser ali, em cima ali tem que ser maior. Web Rádio Água Viva. A todos, ide e pregai o Evangelho. Você é convidado a escutar, refletir e viver conforme os ensinamentos de Jesus.